Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu senti no coração de falar a respeito dos pontos de vista, sabe? A respeito também das exortações, né? Já é a segunda vez que eu faço esse vídeo. A primeira vez eu senti que não estava bem bom, não senti paz e resolvi fazer novamente. Tudo isso, irmãos, eu senti no coração de falar por causa de umas tretas que estão acontecendo aí na internet, que no outro vídeo eu tinha exposto mais, mas eu acho que eu não devo falar exatamente, expor as pessoas, tá? Então tem umas tretas acontecendo entre irmãos por causa de doutrina, né? Alguns irmão youtuber que tá cometendo alguns erros, né? E ele tem sido, ele ou ela, tá? Fica aí subentendido, tá sendo agredido, muito agredido por outros irmãos postando vídeos, né, falando, olha, essa pessoa é falsa, essa pessoa é usada pelo diabo, esse irmão vai cair em nome de Jesus, sabe, essas coisas assim. Irmãos, eu fico olhando isso tudo de fora, assim, eu fico pensando, meu, sabe, tá todo mundo errado nessa história, porque não faz sentido você desejar a queda do irmão, né, ainda que o irmão tenha erros doutrinários, mesmo que sejam graves, não faz nenhum sentido a gente ficar desejando que o irmão tropece, que ele caia, que ele seja amaldiçoado, sabe? Assim, coisas desse tipo eu acho absurdas. Então, eu resolvi fazer um vídeo para vocês a respeito destas questões. Quando a gente se depara com uma situação, né, em que você tem ali uma pessoa que tá ministrando errado, que tá tendo uma postura que não é de Deus, que não é cristã, que tá tendo uma exortação errada, por N motivos, como é que é o jeito certo da gente agir, né? Ah, Thalita, não dá pra ficar calada, né? Porque tá pregando ali um engano e tal. A Bíblia fala que a gente deve sim exortar uns aos outros, que é a mesma coisa que aconselhar, mas tem que tomar muito cuidado com o jeito que você faz isso, sabe? Eu vou ler pra vocês uma passagem que está em Mateus 5:22. É pesado, tá? O que está escrito aqui, e vou colocar logo de início para começar, pra gente começar já a refletir sobre isso. Mas diga a vocês que qualquer um que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca, que significa maldito, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, irmãos, é sério isso daqui? É muito sério o que está escrito aqui. Você chamar o seu irmão de louco, você pode ir para o inferno por conta destas palavras. As palavras têm muita força, irmãos, tem muito poder e a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E quando fala também do julgamento, do tribunal, são coisas espirituais, tá, irmãos? Óbvio. Então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado da forma como a gente vai proceder a partir daí, tá? Então, ainda que o irmão esteja cometendo erros muito graves, não, ele tá se envolvendo com uma doutrina maligna que tá levando as pessoas para a perdição e tal, tudo bem, mas você não sabe o que tá no coração dele, nem os porquês que essa pessoa tá fazendo isso, tá? A palavra do Senhor fala a respeito da separação do joio do trigo. Você se lembra dessa passagem? Então vamos ler. Então, irmãos, tá em Mateus 13:24. Não vou ler tudo porque é muito comprido, mas é aquela parábola que Jesus conta daquela passagem que tinha um senhor que tinha um campo onde ele plantou ali trigo e no meio da madrugada veio o inimigo e plantou também joio. Joio é uma plantinha que é muito parecida com o trigo, só que ela não serve para nada. E aí eles perceberam que tinha um joio no meio. E aí os servos, né, do Senhor perguntaram, Senhor, o Senhor não semeou boa semente no campo? Então de onde veio esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que os tiremos? Eles queriam saber se era para arrancar fora. Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, que juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então, o que Jesus está falando aqui é que essa separação
né, daquele que é falso e daquele que é verdadeiro, ela não pode acontecer pela gente. A gente não pode dizer, olha, fulano é falso ou fulano é verdadeiro, né? Esse é um falso profeta, aquele lá não é. A gente não pode dizer isso, porque a gente não sabe. A gente pode correr o risco de estar julgando errado uma pessoa, de pegar uma pessoa que às vezes ela não é falsa, às vezes ela só não tem sabedoria. Às vezes ela é um trigo imaturo, vocês estão entendendo? E aí você vai cometer injustiça, né? Você pode acabar perdendo uma pessoa que poderia, né, ter potencial, poderia ser salva. Às vezes só o que ela precisa é de um pouco de oração, de uma exortação correta, né, com amor, etc, etc. Mas tá todo mundo bancando o juiz, né? Bancando Deus e botando julgo em cima da pessoa. Então, irmãos, é bem complicado isso. Eu, particularmente, eu prefiro não ficar fazendo vídeo dizendo sobre posturas dos irmãos fulano, ciclano, errou, não errou, a não ser que seja para fazer um elogio, né? E ainda assim é bom a gente tomar cuidado, tá? Então, irmãos, eu senti no meu coração isso e eu fiquei bastante incomodada com essa situação que tá acontecendo. E, na verdade, tá acontecendo muito isso nos últimos tempos. Tem muitos irmãos se enveredando para caminhos enganosos. A Bíblia fala, né, que nos últimos tempos isso aconteceria, que muitos seguiriam doutrinas de demônios, e haveriam muitos enganos. Também fala sobre a questão, né, que aumentando a injustiça e a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, muitas injustiças têm acontecido. Então, amados, a gente tem que ter essa postura de amor ao próximo, ainda que esse próximo seja uma pessoa que esteja cometendo falhas e erros. A gente não precisa parar para pensarmos que a igreja de Cristo, quando Deus olha lá de cima do céu, que ele olha aqui para baixo, ele não vê várias igrejas, ele não vê várias linhas doutrinárias, várias denominações, ele vê uma igreja só. Só existe uma. Eu lembro que eu contei para vocês que eu fui num evento aqui lá em São Paulo, que era o The Stand, que era um evento gigantesco em estádios de futebol, que juntavam igrejas do mundo todo para adorar, buscar a Deus e adorar juntos. Vocês se lembram? Foi lindo, foi maravilhoso. Eu lembro que logo no início do evento tinha um pregador lá, lembro que para abrir o evento ele pediu para que todos, eram 80 mil pessoas que estavam lá no estádio que eu tava, ele pediu para que as pessoas gritassem a plenos pulmões os nomes das suas denominações. E aí cada um gritou uma coisa diferente e ficou um som assim, né, super estranho, não dá pra entender nada. Aí depois ele finalizou e falou assim, e agora o que nós todos temos em comum? Aí todo mundo gritou assim, Jesus, né? E aí soou aquele som super nítido, assim. E ecoou por todos os quarteirões, é uma coisa muito linda. E foi um jeito bem simples de explicar, né? Então, na verdade, irmãos, a gente pode ter muitas formas de pensar diferente, linhas doutrinárias diferentes, interpretações diferentes de passagens da Bíblia, mas nós temos uma coisa em comum, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que existem algumas linhas doutrinárias que são muito perigosas, que podem, de repente, pôr em risco o plano da salvação. Eu entendo isso e a gente tem que tomar muito cuidado, mas a gente deve orar por esses irmãos que estão nesses enganos e ter muito carinho e sabedoria, porque as pessoas não se envolvem com enganos propositadamente, sabe? Claro que existem pessoas que de má fé pregam enganos para se beneficiar das pessoas, para enganar as pessoas propositadamente, passam falsas profecias propositadamente, mas a gente não sabe quem são essas pessoas. Esses são os verdadeiros joios, mas a gente não sabe. A gente não sabe as intenções que estão no coração da pessoa, né? Ou das pessoas, se estão fazendo por mal, se é de propósito ou não. Eu posso dizer por mim mesma que eu já vivi uma situação assim no meu passado, e de estar envolvida com algum engano, e às vezes as pessoas, na hora que elas vinham exortar, em vez de ter sabedoria, de ver com carinho, às vezes vinham já te humilhando, te xingando, te separando do corpo de Cristo, falando, não, você não é crente por causa disso. E você se sente julgado, né? Porque no seu coração você não tá sendo falso, você tá sendo sincero. Às vezes você ainda é imaturo, né?
e o Senhor ainda vai te abrir os olhos, né? Então, o jeito certo é a gente orar pelas pessoas, a gente abençoar os nossos irmãos, né? Com muito carinho para que eles abram os olhos. Tem pessoas que nunca vão abrir, né? Que nunca vai dar certo, mas a gente não sabe. Não sabe, né, irmãos? Então, assim, xingando, humilhando, pisando, fazendo difamação, a gente não vai conseguir nada, né? Então, essa situação que eu falei pra vocês, que eu vi aí na internet, é uma coisa que tá pintando que vai acabar nos tribunais. E isso não é legal, né? A gente é cristão, a gente é irmão, a gente tinha que cuidar uns dos outros e não entrar numa guerra uns contra os outros. A gente vai viver para sempre junto na eternidade e não faz nenhum sentido isso, né? Então, assim, irmãos, é claro que a gente tem diferenças, né? Mas nós temos Jesus em comum. Então, você tem, por exemplo, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, pessoas que são mais pentecostais, aqueles que são mais tradicionais, etc, etc, etc. Tem N coisas, muitas coisas. Desculpa, gente, cortou o vídeo aqui, que eu não posso passar a mão assim que ele trava. Ele já tem um sinal aí para parar o vídeo. Mas a gente não pode excluir nossos irmãos do corpo de Cristo assim, a bel prazer. Tem uma outra passagem que fala o seguinte, deixa eu ler para vocês. Ah, tá, gente, é a continuação daquela passagem que eu tava lendo para vocês, né? Que você disser ao seu irmão louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aí, continuando, no 23, Mateus 5, 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Tudo isso que ele está dizendo aqui é algo espiritual, tá, irmãos? Ele está usando uma linguagem como se fosse algo físico, mas é espiritual. Então, se você, se tem um irmão que tem algo contra você, né, e você tiver com injustiças, né, injustiças contra ele, ainda que você não se ache culpado, sei lá, aqui eu tô contando o ponto de vista da pessoa que tá cometendo o erro, tá, gente? É interessante, é importante você ir se reconciliar com o seu irmão. Porque se aquele irmão, diante de Deus, ele fala aqui, ó, for lá e denunciar você perante o juiz, quem é o juiz? Né? Deus é o justo juiz. Então é perante Deus. Se aquele irmão perante Deus for lá e pedir justiça, ele vai ter justiça, porque Deus é justo, ele faz justiça. Se ele pedir justiça para Deus, ó, você tá enrascado. Então, é isso. Então, tanto na forma como a gente deve exortar, né, aconselhar o irmão, tanto na forma em relação a você mesmo, se você tem algum problema com outro irmão. Então, irmãos, nessa situação que eu vi, aí que estava acontecendo na internet, a pessoa, ela tinha muitas pessoas com mágoa dela, com a postura que ela estava fazendo, que era errado, mas ela não foi se reconciliar com essas pessoas, né? Não foi atrás, pedir perdão, etc e tal. Talvez no coração dela ela tenha perdoado, mas o correto é, se alguém tem uma mágoa contra você, você ir lá se reconciliar com a pessoa na medida do possível, né? Eu sei que às vezes tem situações que não dá, mas você tem que fazer a sua parte. Vocês entendem? Então é isso, irmãos. Espero que eu tenha conseguido me explicar, que você tenha entendido. E tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado mesmo. Não cometa esses erros, porque as consequências podem ser graves. E é isso. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.